Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer um tema para vocês que chegou assim com um grande impacto sobre mim e eu acredito que com certeza vai te trazer uma explicação sobre muita coisa do que você tem vivido, porque foi justamente isso que significou na minha vida. Significou uma explicação para muita coisa do que eu tenho vivido. Não é novidade para vocês, né, pelos vídeos que eu trago, pelos temas que muitas vezes eu falo aqui com vocês, que eu já tenho passado por muitas coisas na minha vida, por muitas situações difíceis, inclusive. E assim, situações muito complicadas, sabe? Assim, uma pancada atrás da outra, uma situação difícil atrás da outra, uma provação atrás da outra. Não tem sido fácil os últimos anos pra mim, mas eu tenho certeza que tem sido assim de grande aprendizado, de grande crescimento. Eu sempre busco ver o lado positivo de tudo isso. Só que, apesar de a gente tentar, né, ser positiva, ser otimista com relação, inclusive às coisas negativas, de buscar ver assim, o que Deus está trabalhando na nossa vida, né, de conseguir enxergar realmente a própria evolução, isso é bom, isso é ótimo, só que não é todo dia que a gente consegue fazer isso. Não é tão simples ter essa postura todos os dias. E já vindo dessa série de dificuldades, de lutas, eu já venho passando já por uma situação de desgaste muito grande, né, de falar assim, Senhor, realmente, agora de verdade não dá mais. E além do desgaste, uma revolta. Tem me surgido uma revolta muito grande de por quê, sabe? Por que ter que passar por tanta coisa? Porque a gente olha ao redor e parece que tá todo mundo bem. As pessoas têm uma luta, uma dificuldade, uma coisa ali, outra ali. Mas assim, nada como uma sequência de lutas, uma sequência de dificuldades. De literalmente você sair de uma coisa hoje e entrar em outra amanhã, sabe? É mais ou menos isso. E eu ficava assim perguntando, Senhor, por quê? Por que tanta dificuldade? Porque sempre que eu entro em uma nova circunstância na minha vida, vem uma provação, vem um outro desafio, sabe? Parece que sempre eu tenho que estar evoluindo, estar me superando, estar melhorando. Nunca vi um momento de tranquilidade, eu estava muito revoltada com isso. E aí foi quando, durante uma pregação muito aleatória, assim, eu comecei a assistir no YouTube, e a pregação diz exatamente isso. Ela falava sobre lidar com essas situações difíceis. E, se eu não me engano, foi uma pregadora. E ela dizia assim, olha, você está passando por muita luta, por muita dificuldade. Você não entende por que Deus tem permitido tanta coisa sobre a sua vida. Mas eu quero te falar que você tem que aguentar a pressão. Aguenta a pressão. Porque isso tudo está te preparando para coisas maiores. E aí isso me deu um tino, sabe? Eu despertei assim. E veio assim um esclarecimento muito grande pra mim sobre o que eu estava passando. E foi quando eu comecei a pensar justamente em tudo que eu tinha vivido. Porque não eram circunstâncias normais, não é uma coisa que pessoas lidam o tempo inteiro com esse tipo de coisa, sabe? Era muito assim, principalmente situações de humilhação. Eram situações de humilhações seguidas, ou então situações de autossuperação extremas. Ou então as duas circunstâncias juntas, humilhações seguidas e autossuperação extrema. Isso me gerava muita pressão, né? Isso me gerava muita cobrança, isso me gerava uma necessidade de me auto-superar o tempo inteiro, porque eu tinha que suportar aquilo tudo. E eu comecei a entender, nossa, realmente eu passei por muita pressão. Nossa, realmente, aquela situação, cara, aquilo foi muita pressão. Tal coisa, também superar aquilo, caramba, eu tive que lidar com muita pressão. E eu comecei a entender que realmente Deus está me ensinando a lidar com pressão. E essa mensagem também é para a sua vida. Talvez muito do que você está vivendo, que você não está entendendo, Deus, não é possível, assim, eu acabei de ser, sei lá, demitido do meu emprego, não é possível que agora eu estou descobrindo uma dificuldade na minha família, né? Ou então, Deus, sei lá, acabei de perder, roubaram o meu carro, não é possível que agora meu filho está doente, eu vou ter que ter mais gasto, sabe? Realmente, eu usei aqui situações muito extremas, né, muito graves, mas é justamente para você entender que muitas vezes situações difíceis que vêm na nossa vida, e às vezes vem uma atrás da outra, sabe? Vai virando assim uma cadeia de lutas, né? Uma bola de neve de dificuldades. Muitas vezes é isso que Deus está te fazendo. Ele está te preparando para lidar com pressão. Então eu quero te falar isso hoje. O conselho que eu recebi naquela pregação e que eu quero passar para você é justamente esse. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão porque é na pressão que a gente está sendo preparado, sabe? A gente está sendo habilitado, estamos ganhando ferramentas, estamos nos fortalecendo para lidar com coisas maiores. Que coisas maiores serão essas? Eu não sei, eu gostaria muito de ter essa resposta. Mas eu imagino que realmente não deva ser coisas simples de se lidar. Porque pela dificuldade do processo, você já consegue ter uma noção do que será o resultado. Então, com certeza, eu não tenho dúvidas que o meu resultado vai trazer assim, proporções muito grandes e vai justificar, né,
toda essa luta. Eu creio muito assim que quando tudo isso acontecer eu vou entender, Senhor, por isso que eu passei por tal coisa. Senhor, agora eu entendi porque eu tive que lidar com tal circunstância, porque eu estava me preparando para passar por isso aqui hoje. Eu tenho certeza que essa vai ser a explicação. E para confirmar o que eu te disse, eu quero deixar a passagem bíblica que está em Isaías, capítulo 48, versículo 10. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Então, gente, eu não acredito que existe assim uma passagem que possa explicar um pouco melhor o que significa essa situação de vida, né? O que significa o porquê de tanta dificuldade. Então, receba essa palavra. O Senhor permite assim que os seus filhos padeçam de certo modo, né? Sofram de certo modo, mas não é porque o Senhor quer o nosso mal ou porque Ele se alegra com isso. É porque é justamente na fornalha, é justamente no fogo, é justamente com a pressão que nós somos purificados, que nós alcançamos o nosso potencial máximo. Infelizmente, eu queria muito que não fosse tão difícil, né? Mas infelizmente ninguém cresce, ninguém evolui na bonança, na tranquilidade, nas águas tranquilas. Bons marinheiros são feitos em mares turbulentos. Então, sim, passa por isso, sabe? Pede a Deus forças para passar pela dificuldade que você está tendo que enfrentar, ou pela série de dificuldades que você está tendo que enfrentar, como é o meu caso. Mas passa por isso, seja forte e acredita, sabe? Mantenha sua fé viva, que o Deus que te fez passar por tudo isso será o mesmo Deus que vai te fazer desfrutar do resultado, das bênçãos, que tudo isso vai te levar. Eu realmente espero que o vídeo tenha sido útil. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.